Entrevista da Manhã. Vamos de notícia boa? O que a gente mais escuta todos os dias é o quê? Fique em casa. Se a pandemia tá difícil para mim e para você, imagina para quem mora na rua. Foi pensando em ajudar essas pessoas que o Centro de Convivência Social foi aberto para atender quem mais precisa. Na linha a gente chama quem entende do assunto, é o Rafael West, ele que é psicólogo, ex-consultor das Nações Unidas e um dos cofundadores da Escola Livre. Muito bom dia, Rafael, bem-vindo ao Manhã 105 de hoje. Bom dia, Ivanildo, bom dia a todos e todas, bom dia a todos de Olinda, de Recife, especialmente nesse dia. Grato pela oportunidade de estar compartilhando aqui nosso trabalho. A gente que agradece a sua presença aqui com a gente, Rafael. Lembrando que somente no Recife a gente tem cerca de 1.700 pessoas em situação de rua. Quem busca, por exemplo, esse centro de convivência da Escola Livre de redução de danos lá na Rua das Ninfas, na Soledade, encontra o que, Rafael? Explica pra gente o trabalho de vocês. Olha, Ivanildo, foi o seguinte, quando começou a pandemia, nós começamos a conversar mais com as pessoas em situação de rua. Então a gente conseguiu estar trazendo kits de alimentação, a gente foi colocando água e sabão em locais estratégicos. A gente colocou umas garrafas de água que a gente ficou mantendo penduradas em árvores para eles poderem lavar as mãos, poder higienizar as mãos. Né? A gente fala muito fica em casa, mas e quem não tem casa? Quem não tem acesso à água e sabão? Então a gente foi conversando com essas pessoas e a gente viu que a gente poderia fazer um pouco mais. A gente foi trazendo uma rede de solidariedade, de doações, recebemos álcool em gel da UFPE, tivemos vários apoios de pessoas querendo ajudar e a gente teve a ideia de abrir um centro, estruturar um centro para atender essas pessoas. A gente conseguiu uma parte financiada por uma organização internacional, filantrópica, e outra parte a gente abriu nas nossas redes sociais a possibilidade de voluntários. E aí dezenas de voluntários se inscreveram e a gente abriu ontem na Rua das Ninfas, número 267, com o propósito de as pessoas poderem tomar banho, as pessoas poderem lavar suas roupas. Então a gente conseguiu uma máquina de lavar e uma secadora. Olha. Então a gente faz todo um protocolo. Ontem a gente atendeu, foi o primeiro dia de abertura do centro, foram 38 pessoas que moram nas ruas. Número expressivo, né? Recife. Um número muito expressivo, Rafael. Isso, teve uma procura alta já no primeiro dia. E a gente também tem um protocolo de entrada, de quantas pessoas é possível ficar dentro do centro, por conta da questão de pandemia. Então a gente também distribui máscaras e foi muito interessante, sabe, Ivanildo? Nossa primeira pessoa que chegou foi o seu Cláudio. Seu Cláudio chegou para mim e falou que iria lavar todas as roupas dele. E eu, na minha ingenuidade, eu perguntei, mas seu Cláudio, cadê a sua mala com todas as suas roupas? E ele olhou para mim e falou, olha, minha vida inteira tá nessa pequena mochila nas minhas costas. E eram algumas poucas roupas que ele tinha, na verdade. Então todas as roupas foram lavadas. Todas as roupas foram lavadas dele. E ele falava que já tinha mais de uma semana que ele não conseguia lavar roupa. Seu Cláudio foi morar na rua recentemente, no início da pandemia. Quando eu perguntei o motivo, ele encheu os olhos de lágrima e não quis entrar em detalhes. Perfeito. Então, seu Cláudio foi o nosso primeiro, vamos dizer assim, dos 38. Então tomou banho, se alimentou, descansou um pouco, e a gente está também com psicólogos atendendo para cuidar da saúde mental, pensar possibilidades, acolher nesse momento tão difícil. Perfeito. Então foi bem interessante, tá? Foi bem emocionante a gente ter esse trabalho ontem, ter inaugurado, e com uma rede de apoio, de voluntários, de muita solidariedade e afeto nesse momento tão difícil. Então a gente não está ainda conseguindo abrir todos os dias, tá? A gente, para esse serviço, começou na quinta-feira. Vamos inicialmente manter todas as quintas-feiras, manhã e tarde, e aos poucos, com mais estrutura que for chegando nessa rede de voluntários, a gente vai abrindo outros dias, tá? Eu vi também, Rafael, que vocês, diante dessa pandemia, buscam conscientizar os moradores de rua para os cuidados e a prevenção do coronavírus, como você até já trouxe algumas medidas aí. Mas aí eu pergunto, como falar da importância de higiene para quem muitas vezes sequer tem o que comer? É um grande desafio, tá? Ontem, conversando com eles estavam também falando isso. Poxa, é difícil, as pessoas querem que
que a gente use máscara, mas a gente não tem máscara. Eles querem que a gente lave a nossa máscara, mas a gente não consegue nem lavar a nossa roupa. E aí, muitos reclamam também das situações precárias de serviços possíveis ofertados, né, para a população. Então, uma das coisas que eles estavam trazendo muito aí ao longo dos meses é que não tinha lugar para lavar roupa, até mesmo em espaços. Houve inclusive uma certa polêmica, porque um determinado espaço público tinha máquina de lavar, mas não permitiam que eles lavassem as roupas. Então isso foi... E aí acaba tendo que lavar roupa ali no meio da praça, né? Dentro de um chafariz, alguma coisa ali, enfim. As situações que a gente, infelizmente, ainda visualiza e talvez... E muitas vezes recrimina, natural, né? Que não é. E muitas vezes recrimina e não sabe a dificuldade que ali é o único ponto onde aquela pessoa pode ter um mínimo de higiene possível, às vezes até num dos chafarizes de uma praça. Aí, Rafael, eu vou fazer também outra pergunta que eu tenho certeza que deve ser a preocupação sua e de toda a equipe aí do abrigo, que passa a ser também a nossa. A gente tem aí a população do grupo prioritário para a vacinação que tem que se inscrever para vacinar. Se o pessoal, aí a gente já tem, se tantas medidas que precisam ser tomadas para os moradores de rua e eles estão tão à parte, tão alheios a isso, como fazer para que este público também possa se cadastrar para tomar a vacina? Porque certamente tem gente do grupo prioritário morando na rua, né, Rafael? Tem, exatamente. A gente chegou a entrar em contato, oficializou, na verdade, com a Secretaria de Saúde, nesse caso em Recife, onde a gente está instalado. Recebemos um retorno da própria Secretária Municipal de Saúde, colocando o plano de vacinação e o público prioritário. A gente acredita que é um público que deve, talvez em outras cidades, chegou a ter uma prioridade maior dentro das escalas de necessidade, né, de priorização das vacinas. Como também os profissionais do Sistema Único da Assistência Social, que a gente acha extremamente importante. São os profissionais que estão na linha de frente, em acolhimento com idosos, em acolhimento em abrigos, com população em situação de rua. Então, poderia, assim, na nossa visão, ter uma prioridade para esses profissionais, como tiveram em outras cidades do país. E também desse público que é atendido, que tem mais vulnerabilidade, menos condições de se proteger, se prevenir sua vida e coletivamente também. Então, é a forma como a gente entende a priorização das vacinas, mas a gente sabe também a situação que a gente está vivendo caótica, na verdade, né? Um ano a gente está fazendo hoje da Organização Mundial de Saúde decretando a pandemia mundial, e a falta de vacinas no Brasil, né, tem sido uma situação muito grave frente ao avanço da pandemia. Então, isso, o ritmo ainda continua lento. O risco continua muito alto. Um pedido para as pessoas usarem máscaras, para as pessoas se cuidarem, e o quanto também a gente sabe das dificuldades de todos os serviços e governos que às vezes poderiam fazer mais na nossa visão, né, para não deixar a população aí tão vulnerável do nosso país. A gente falou sobre a realidade também de que alguns, por causa do desemprego, certamente até tiveram mais dificuldades e procuraram também a rua. A gente sabe, muita gente ficou sem emprego. Vocês conseguem perceber, Rafael, aí qual o perfil hoje do morador de rua, se isso mudou? Ou seja, a gente tem mais mulheres em vulnerabilidade social na rua? Do público que a gente atende, sim. Tá? Então tem homens, mulheres, a gente sente maior número de homens, mas ontem, por exemplo, recebemos uma mulher gestante com 3 a 4 meses mais ou menos, que estava querendo tomar banho, porque há dias não tomava banho. Então ela saiu, andou em torno de 3 quilômetros para poder chegar na casa. Na hora a casa já tinha o seu limite alcançado, né? Mas aí a gente obviamente abriu uma prioridade para começar. Então tem sim, a gente está notando pessoas que não moravam nas ruas, na verdade,
não tem um histórico de 10, 15 anos, ou de gerações que moram na famílias geracionais que vêm nessa situação de rua, a gente também tem encontrado pessoas que estão há um ano, há pouco tempo na rua, né? E isso é exatamente a questão do desemprego. As pessoas relatando isso, olha, eu tinha uma casinha lá na comunidade tal, que eu pagava 300, 400 reais, me tinha meu lugarzinho tal, era pobre e tal, tudo dia, mas estava lá um banheirozinho, um colchão para dormir, um fogãozinho para fazer sua comida. E aí, no momento que a pessoa perde seu salário, nem todo mundo tem redes de contatos, tem redes de amizades, ou tem apoios familiares. Às vezes a pessoa não tem, né? Às vezes a pessoa não tem esse tipo de apoio, às vezes por diversas razões da vida, e fica com a mão na frente, outra atrás, e tem que buscar, e quando se vê, está na rua, né? E quando se vê, tem que se encostar ali em algum lugar para dormir. Às vezes, o seu Cláudio, né, de ontem, é um idoso que nunca morou na rua. Verdade. Ele estava colocando que ele começou a morar na rua, e você vê que era formado, a gente viu inclusive documentação, trabalho, tudo. E começou a morar na rua no início da pandemia, né? Um senhor já dos seus 60 anos, que nunca teve seu histórico na rua. E de repente, por situações da vida, se encontra nessa situação. Então, tem muitos dramas familiares. São realidades duras, né? Realidades duras que a gente vai conhecendo. Realidades duras que histórias completamente diferentes, também singulares umas da outra. Então, você tem pessoas 10 anos que moram na rua, você tem pessoas que há um ano, por conta da pandemia, moram na rua, você tem pessoas que sai daquele estereótipo que alguns têm de que quem está na rua é vagabundo, ou porque não quer trabalhar, ou porque não é disciplinado, ou coisas do tipo. Então, quando você vai olhar mais de perto, quando você vai olhar com mais cuidado e tentar entender a história da pessoa, você vê que são realidades muito diferentes do estereótipo criado, né? Então, é importante a gente olhar para as pessoas em situação de rua como seres humanos, né? Não como bichos ali em que você olha e já naturaliza de que aquilo é normal, estar com aquelas pessoas que não têm casa, não têm comida, crianças, né? Crianças cada vez mais aparecendo, crianças em situação de rua. A gente tem notado um agravamento maior da presença de famílias nas ruas, né, durante a pandemia. Chega a ser famílias inteiras, né, Rafael? Isso, famílias inteiras. Foi. É porque também já tem gente perguntando aqui, Rafael, e aí também o nosso tempo já vai se esgotando, mas eu não quero encerrar antes de perguntar isso para você. Quem está escutando a gente agora e quiser ser voluntário ou ajudar a casa, o centro de acolhimento, o que deve fazer? Fala também para nós como tem os contatos, redes sociais, como é que encontra vocês e além do endereço, claro, para quem quiser ajudar. Ótimo. Nós temos nas redes sociais, Instagram e Facebook, é a Escola Livre de Redução de Danos, tá? Então tem todas as informações lá. Nosso site é www.escolalivre.rd.org. Então vai conseguir informações e detalhamentos através das nossas redes. E diariamente nós estamos manhã e tarde na Rua das Ninfas, número 267, no bairro da Solidade, centro do Recife. Então vai ser um prazer, eles têm buscado muito doação de roupa, sandália, calçados em geral. Ontem um jovem de Cidade Tabajara, ele pediu muito um isopor para poder e algumas águas para poder ele vender na rua, porque se ele tiver isso, ele consegue se organizar para comprar, para alugar um barraquinho lá numa comunidade que ele está olhando. Então, ele está há 4 meses na rua, vem de Cidade Tabajara, de Olinda, né? E me pediu isso. Então, eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp, já conseguimos um isoporzinho para poder, na próxima quinta-feira, ele tá comercializando água mineral na rua. Então, às vezes, são desejos simples, né? Às vezes são... coisas simples que podem mudar uma realidade, né?
que pode mudar uma realidade, pode mudar de repente a pessoa por conta disso, ele vai lá conseguindo passo a passo, ele consegue um lugar para morar. Né? Muito bom. E vai se organizando. Rafael West, psicólogo, ex-consultor das Nações Unidas e um dos cofundadores da Escola Livre, falando com a gente aqui sobre o Centro de Convivência Social para moradores de rua. Muito obrigado, e a Rádio Olinda está sempre à disposição também para as iniciativas e os empreendimentos que vocês fizerem aí, principalmente para esses nossos irmãos de rua. Tá bom, Rafael? Muito obrigado, Ivanildo, Rádio Olinda e a todos os ouvintes. Gratidão pela oportunidade de apresentar aqui também para vocês. Muito bem. Iniciativas como essa, minha gente, podem ser incentivadas. É por isso também que a Rádio Olinda está tentando fazer o seu papel social com a sua ajuda. Nós estamos juntos na campanha Onda Solidária.